Exatamente. Acho que esse foi o acordo que eles fizeram com o Igor. Falaram, Igor, nós vamos entrar, nós vamos preparar o terreno, vamos tirar o Monark e dar na tua mão em troca. Você vai ter que só, fazer, apresentar, ficar curtindo, a gente cuida do dinheiro, a gente cuida da estrutura empresarial, você não vai ter que fazer nada. E eu acho que é o que tá rolando, entendeu? O Igor apresenta o Flow Podcast, segue as regras dos caras lá, faz o que eles mandam. Em troca, ele ganha um conforto, uma segurança e um status no mainstream. Você pode contar pra gente uma coisa? Aí eu tenho uma curiosidade minha, que agora eu, trabalhando com podcast e tudo mais, eu queria entender uma coisa. No famoso, como o pessoal chama, Monarch Day, que foi o dia seguinte da entrevista, a situação no Flow estava realmente assim pesada a ponto de ficar insustentável a sua permanência? Ou tinha uma portinha ali ainda do tipo assim, o Monark fica, a gente continua e depois a gente vê o que a gente faz com os patrocinadores, com monetização e coisas do tipo? Olha, se tinha, essa não foi uma opção explorada pela mente de quem estava lá. Né? O Igor não cogitou e nem a equipe, os funcionários da empresa também não cogitaram isso, né? Pelo menos o topo da hierarquia dos funcionários, né? Então, poderia ter sido 1 milhão de coisas, entendeu? Se a sociedade brasileira tivesse um entendimento de liberdade de expressão, respeitasse esse princípio e não achasse que o governo tem que mandar no que a gente fala, se todo mundo tivesse se unido naquele momento e falasse não, né, e me defendesse, eu acho que o resultado poderia ter sido muito diferente. Mas a gente não vive nesse mundo, entendeu? A gente vive num outro mundo. A gente vive num mundo onde, naquele momento, o brasileiro não entendia o que é liberdade de expressão, não sei se entende até agora, e se entendia, não valorizava ao ponto de defender para o outro, entendeu? Não, mas eu tô querendo ser uma coisa mais específica. Porque, por exemplo, vamos supor assim que o canal seja desmonetizado, certo? Como foi o Flow. O Flow foi desmonetizado. Perdeu a monetização. Perdeu o patrocínio. Quanto tempo o canal ainda sobreviveria a ponto de você reverter a situação com você lá? Porque, assim, vocês já tinham tudo. Os equipamentos vocês já tinham. A estrutura lá já estava tudo montado, estava tudo no lugar. O estúdio do Flow estava no lugar. O estúdio dos outros podcasts estavam funcionando. Essa foi a parte mais difícil. Digamos assim, criar... Então, Júnior, a questão é que essa estrutura só se pagava na época, ou só se pagaria, se tivesse acesso aos patrocínios mainstream, entendeu? Porque ficou tão cara assim a estrutura, a ponto de precisar ter patrocinadores, entre aspas, grandes do mainstream para se sustentar? Então, pela estratégia que foi conduzida no Flow, empresarialmente falando, o que aconteceu? O CEO que entrou lá e o Igor resolveram gastar muito dinheiro investindo. Eles secaram o caixa, né, da empresa. Então, não tinha dinheiro para bancar, manter a estrutura rodando sem os patrocínios mainstream, entendeu? Então, a decisão deles seria ter que diminuir bastante o tamanho, talvez mantesse o Flow, só que a gente ia ter que sair do Brasil e vir para os Estados Unidos para manter, continuando o Flow também, porque eventualmente chegou numa barreira que não era só econômica, né? Chegou numa barreira política também, né? Então, eu não sei se existiria o Flow do jeito que é, só se a sociedade tivesse tancado junto, entendeu? Não dá para também colocar a culpa toda no Igor ou na equipe empresarial do Flow da época, porque não houve da sociedade um apoio também, né? Então, eu entendo. Então, tipo, todos eles, toda a comunidade midiática brasileira da internet foi conivente com a censura naquele momento, entendeu? Então eu não acho que eles podem também cobrar muita coisa do Igor, não. A única coisa que quem pode cobrar sou eu, né? Porque tanquei tudo que aconteceu, tá ligado? Sim. Mas é isso, é uma pena que a gente decidiu por esse futuro no Brasil, porque é um futuro muito chato, entendeu? É um futuro
É um futuro de medo, é um futuro raso, né? Sem discussões profundas sobre a vida, sobre a realidade, sobre a existência. É uma pena muito forte, na verdade. Uhum. Mas eu penso assim, tipo assim, dava para você continuar na minha visão. Se você chegasse juntamente com todo mundo lá do Flow e falasse assim, ó, gente, o que a gente tá falando é o seguinte, o posicionamento é esse, a explicação é essa, ele tá dizendo que a liberdade de expressão que ele acredita é uma liberdade de expressão capaz de, como nos Estados Unidos, entender que você pode, no discurso, falar isso, isso e isso, entendeu? Mas no caso, eu sei que para os patrocinadores não seria legal. Para os patrocinadores, eles não iam, de alguma forma, eles não iam aderir a isso, entendeu? Então, só que é o seguinte, a escolha foi, eu tô querendo dizer, a escolha foi mais financeira do que tudo, porque você ia perder acesso aos patrocinadores, mas você continuava com o canal. Continuava lá. Política. É uma escolha política. A questão é que existe uma estrutura global que comanda os patrocínios grandes, né? Existe uma máfia global, digamos assim. E essa máfia global, não sei se ainda está, mas naquela época estava com o desejo de controlar a narrativa na internet, né? Eles ainda têm esse desejo, na minha opinião, sabe? Por isso que eles brigam tanto com o Estado. O Estado quer controlar a narrativa, só que o ambiente global também quer controlar a narrativa, né? Então, houve uma agenda, né? Houve um plano, né, dessa estrutura global de ataque ao Flow, porque eles enxergavam aquele veículo como inimigo ideológico, né? Então, eu imagino que isso tenha sido muito coordenado, tanto os cancelamentos, tanto como o CEO que entrou lá, eu acho que ele já entrou lá conversado com essa estrutura globalista, com um plano para fazer o que aconteceu no Flow comigo, entendeu? Eu acho que o Igor aceitou esse plano, eu acho que ele era conivente, entendeu? Tipo assim, aceitou que aí agora ele ia ficar, digamos, por cima, né? Tipo, agora, depois que ele criou, ele se estabelece ali com o podcast, e aí agora é mais gerenciar mesmo ali, sem cometer nenhum grande ato, sem correr nenhum grande risco. Exatamente, acho que esse foi o acordo que eles fizeram com o Igor. Falaram, Igor, nós vamos entrar, nós vamos preparar o terreno, vamos tirar o Monark e dar na tua mão em troca. Você vai ter que só, fazer, apresentar, ficar curtindo, a gente cuida do dinheiro, a gente cuida da estrutura empresarial, você não vai ter que fazer nada. E eu acho que é o que tá rolando, entendeu? O Igor apresenta o Flow Podcast, segue as regras dos caras lá, faz o que eles mandam, em troca ele ganha um conforto, uma segurança e um status no mainstream. Eu acho que esse foi o acordo desde o começo, né? Eu não sabia desse acordo, né? Então, fui manipulado, né? Mas aí, se você tá falando de um suposto acordo, isso daí é coisa de gente bem maquiavélica. Bem maquiavélico mesmo. Esse mundo é maquiavélico pra cacete, cara. Isso, se tem uma coisa... Nesse mundo é maldade. Tem muita maldade no mundo, infelizmente. Eu não cheguei a conhecer, né, nenhum dos dois, nem o CEO, nem o próprio Igor. Mas vez ou outra chega para mim um pessoal tipo, que já trabalhou no Flow, mandando currículo, pedindo emprego, entendeu? E aí eu fico pensando, pô, o pessoal tirou o Monark para não demitir ninguém e agora estão demitindo uma galera aí. Tirou o Monark para não demitir ninguém é mentira. Tirou o Monark porque atrapalhava. Politicamente não era interessante. Era isso, no fim é isso, cara. Existe toda uma coordenação política no mundo, né? Esse mundo não é livre, leve e solto, entendeu? Ele é todo coordenado, pô, mundialmente falando. Porra. Agora o fato é, esse negócio é tão louco que... Quanto tempo faz isso mesmo? 2 anos e meio? Que eu saí do Flow? Foi em 2022, no comecinho, né? Então faz 3 anos já, quase 4. Caralho, pois é. 3 anos aí e meio de Monark fora do Flow, a gente tá falando isso daí ainda. Já não deu para você também, não? Já tá de saco cheio? Olha, a gente vai continuar falando de liberdade de expressão enquanto vocês se importarem em não serem escravos, né? Eu acho que essa pauta, esse assunto, vai continuar em voga. E por eu ter sido um personagem que acabou levantando uma bandeira forte nesse sentido, e muito do que eu sofri e venho sofrendo, né? Eu venho sofrendo bastante ostracismo, né?
Isso acaba credibilizando, né, a minha posição política, né? Então eu acabo me mantendo relevante ainda mais quando essa é uma das principais discussões, se não a principal discussão da sociedade atualmente, né? Como você falou, só o fato de você estar sendo citado depois de tanto tempo, e mesmo depois de perder rede social, perder canal, etc., as pessoas ainda param para ouvir o Monark de alguma forma, significa que você está relevante ainda. E que se você continua relevante, você continua incomodando, né? Eu sinto que pelo menos alguma coisa eu estou fazendo, entendeu? Se ainda estão conversando, ainda estão discutindo o que eu fiz, significa que teve algum impacto que perdura. E eu fico feliz com isso, né? Porque provavelmente é um impacto que perdura na direção da ideia que eu proponho, que é a liberdade de expressão irrestrita. Se isso acaba sendo discutido mais vezes, né? Se a liberdade de expressão é discutido mais e esse entendimento é levantado de uma forma mais corriqueira, graças a mim, eu me sinto feliz com isso. Eu acho que eu me sinto tendo cumprido um papel, né, do tamanho que seja, um papel importante para a sociedade, eu acho. Claro, não deixa de ser um legado, né? Por exemplo, só o fato de ter podcasts pra caramba hoje no Brasil, isso é um legado do Monark. O fato de alguns podcasts ainda se posicionarem e falarem a respeito do tema liberdade de expressão, mais um legado que quem começou isso daí, querendo ou não, foi você. Não tem como negar. Não, eu me sinto feliz. Eu sinto que a minha vida não foi um desperdício, entendeu? Que eu usei o tempo e a minha capacidade decisória para fazer alguma coisa que é positiva para todo mundo, entendeu? Eu espero que seja. Não é garantido, né? Pelo menos agora parece que inclusive a gente está perdendo, né? Que a gente vai não é garantido que a gente vai conseguir manter a nossa liberdade de expressão ou recuperar, né? Porque manter a gente já perdeu. Mas tipo, no mínimo eu falei que eu morri, eu vivi dizendo que o caminho era esse, a gente ter liberdade de expressão irrestrita, entendeu? E finquei essa bandeira aqui nessa terra e tá lá, as pessoas podem olhar, né? E paguei um preço alto por isso, mas é o preço que você tem que pagar para manter os seus princípios hoje em dia, né? Infelizmente. O Conras Brabo. A sociedade aceita o comunismo mesmo com milhões de vítimas, mas pune brutalmente qualquer debate sobre o nazismo. Isso mostra nossa incoerência moral, hipocrisia histórica e desprezo real pela liberdade de expressão. O pessoal, que o comunismo é aceito, isso é fato, né? Mas o comunismo é uma ideologia que, na minha opinião, é prejudicial pra caramba também. Vem com várias distorções mentais que eu não acho que é positivo as pessoas terem em mente. E é plenamente aceito de ser discutido, né? Eu acho que o nazismo é horrível, eu acho uma ideologia tosca e burra também. Mas ele deveria ter o mesmo direito de ser discutido como o comunismo tem. Se a gente quer ter liberdade de expressão irrestrita, é isso. Agora, se vai incomodar a comunidade judaica, esse meu posicionamento, azar, pô. A lógica é essa. A lógica da liberdade de expressão é essa. Infelizmente, pô. Vale para todos os temas. Infelizmente, vale para o nazismo também. Ele tem que poder ser discutido. Falando nisso, a gente trouxe semana passada o Breno Altman. Não sei se você conhece, é um jornalista. Conheço. É um judeu antisionista e tal. E o Breno Altman, ele falou várias coisas aqui sobre a questão do nazismo, né? Colaboração, participação, até pessoas, né, judeus de fora que estavam em outros países, mas eles acreditavam que ser possível aproveitar um momento desse de antissemitismo para pressionar pela criação do Estado de Israel e etc. Coisas assim bem polêmicas que ele disse também que o pessoal das instituições aí, Stand With Us, por exemplo, outras instituições judaicas não gostam, entendeu? Mas ele estava aqui falando. Então, existem muitas instituições judaicas ou sionistas que, na minha visão, promovem o nazismo justamente para que haja uma desculpa política, tipo, para eles poderem se colocar no papel de vítima, entendeu? Porque a verdade é que
o nazismo ou o pensamento nazista não é forte, entendeu? Ninguém acha que esse é o caminho correto para a humanidade. Ninguém gosta dessa ideia de que o certo é uma raça superior, que são os caras arianos, nem são arianos ainda, os caras que defendem essa parada é uns caras meio estranhos. Eu não acho que ninguém concorde com a ideia do nazismo, que existe alguma genética que deva estar acima de todas as outras, entendeu? Alguma genética que veio de algum lugar, entendeu? Eu não concordo com essa ideia, eu acho o nazismo uma ideia ultra tosca, entendeu? Mas, infelizmente, existe uma parte da comunidade judaica que sim promove o nazismo justamente para poder, em contrapartida, promover uma narrativa vitimista e usar o suposto nazismo para validar ações políticas que em outro contexto seriam impensáveis.